Eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos e hoje eu acordei com muita saudade do Lula. Saudade da esquerda, saudade da época da Dilma, saudade bem antiga, saudade mais que tudo isso. Saudade de Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco. Sim, hoje eu acordei com saudade do Lula, da Dilma e até do Temer. Acordei com saudade da minha infância, de um tempo bom, um tempo nobre, honrado, muito digno, onde vi meus pais muitas vezes chorando, sofrendo, trabalhando muito para nos dar o melhor possível que um pai poderia dar aos seus filhos. Me lembro muito bem da minha infância modesta, humilde, num dos lugares do Brasil onde jornais já noticiaram como sendo um dos mais violentos e perigosos do mundo. Sim, mas lá com muita dignidade, famílias trabalhadoras, honestas, construíram os sonhos das suas vidas. Constituir uma família e ter a sua casa, o seu canto, seu lar para morar. Talvez você não tenha a menor noção do que eu estou falando, porque para você a vida, a sorte, o destino foi abastardo. Talvez você não tenha a menor ideia de como foi a minha infância. Por isso, eu vou ilustrar para você. Eu faço parte de uma geração de lugares inóspitos onde as pessoas trabalhavam arduamente, acordando 3 horas da manhã, milhares de vezes. Eu vi meu pai sair de casa ainda escuro, nem amanhecia o dia, ele já estava saindo. Ali, uma boa pernada a pé, porque morávamos num lugar, num recanto. Depois da caminhada a pé, muitas vezes na estação lotada de um trem lotado que andava com as portas abertas. Meu pai andava por horas e descia longe demais de casa e ainda pegava um ônibus para fazer uma baldeação e chegar até o seu trabalho. Isso eu estou falando dos finais de semana e dos feriados, dias de folga onde ele trabalhava na construção civil. Literalmente um talentosíssimo pedreiro, marceneiro e eletricista. Não pela excelência da formação, mas pela necessidade da dura realidade que enfrentávamos durante a nossa vida. O fruto daquela geração é isso. Aquilo lá eram pessoas trabalhando arduamente para poupar um dinheiro e uma vida subhumana de dificuldades. Para aquela economia sacrificial. Comprar tijolos, cimento, areia, terra, pedra. E com as próprias mãos calejadas e a saúde se esvaindo, pais de família como meu pai construírem a própria casa. E nessa história, vi minha mãe preparar contrapiso para assentar a cerâmica do chão, enquanto filhos, crianças e até nenéns engatinhavam naquele chão grosso. É muito dura a realidade que eu estou falando, mas é a realidade de milhões de brasileiros de bem, que são apaixonados pelo Lula.
pela Dilma, pelo PT e por toda a esquerda do Brasil. Como eu, que já votei no Lula. Como eu, que frequentava algumas vezes os eventos que eram tudo que uma favela tinha, chamados comícios e depois showmícios, a farra de deitar o cabelo no dinheiro público. É a verba parlamentar utilizada para fazer campanha. A verba partidária, a grana que o partido aumenta a cada ano para fazer as suas eleições e promover os próximos a dar continuidade à farra deslavada no dinheiro público. Eu tenho saudade de ir para a escola, ver os meus amiguinhos, mas no trajeto de casa até a aula, ter que passar por diversas valas a céu aberto, por ser um dos municípios mais populosos do Brasil, mas não possuir saneamento básico. Eu lembro das salas de aulas com ventiladores sem funcionar. Lembro do calor absurdo, da roupa suada, da comida que muitas vezes eu almocei na escola. Lembro de ter que usar o quichute 1 ano, 2 anos, 3 anos, até as travas da sola do calçado, que parecia uma chuteira de futebol, serem completamente gastas. Quem não se lembra daquele cadarço amarrado na canela? Eu sinto saudade da infância, que mesmo sendo criado, vendo tráfico de drogas na minha cara, na minha rua, mesmo tendo sido criado vendo meus amigos se perdendo, literalmente perdendo a vida no mundo do tráfico de drogas. Eu sinto saudade das rodas de amigo onde a gente conversava e os assuntos eram os que você vê hoje no noticiário, porque lá era onde a notícia era gerada. Você viu fulano? Triste fim. Você passou na rua ali de trás? Tem um lá caído agora. Das formas mais bárbaras que já se viu e jornal nenhum noticiou. Faziam parte da minha rotina. Lembro das diversas vezes em que a minha família começava a se jogar no chão com gritaria. Abaixa, abaixa, deita, deita, debaixo da cama. Eram só balas perdidas. Eu sinto saudade da infância digna que o governo da esquerda me proporcionou. De quando os vizinhos do meu bairro, da minha rua lá, algumas casas acima do morro que eu morava, eles comerciavam ali, ó. Eles organizavam o comércio local de substâncias entorpecentes ilícitas. E uma batida policial fez com que eles invadissem a nossa casa, revirassem tudo, fizessem minha mãe, eu, de reféns. Enquanto meu pai trabalhava e eu estava lá aguardando a hora da escola. No maravilhoso bairro que a esquerda me deu, da casa alugada, num morro que o governo me deu. A segurança maravilhosa que o governo me deu. Eu lembro de tudo isso e eu me emociono e vejo que hoje estou aqui. Diego Ganoli, youtuber,
produzindo conteúdo. Mas hoje Deus me deu a graça de acordar com saudade do Lula. Com saudade da Dilma, com saudade do Temer, com saudade do Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Sarney. Porque bom mesmo era aquele governo. Bom era aquele governo. Que hoje entregou nas mãos de Bolsonaro 14 milhões de desempregados, 60 mil pessoas nos deixam por ano, em decorrência de tudo isso que eu estou te contando. E não se engane, eu quase me perdi também. Meus pais, com muita sabedoria, deixaram aquele local e foram se mudar para o outro extremo do país. Nem todos têm essa bênção. Eu sou filho de um homem militar, fuzileiro naval, com muito orgulho. Meus olhos se enchem d'água, a voz até embarga de falar disso. Eu sinto saudade de me lembrar. E vou contar, e essa história deve ser contada, que meu pai era um fuzileiro naval, um servidor público militar do Brasil. E tinha que ser pedreiro. Nos finais de semana, ele não tinha como jogar futebol com seus filhos, não tinha como levar filho na escola. Ele não tinha como estar na reunião dos pais, ele não podia ver o primeiro passo do seu filho. Ele não podia acompanhar as primeiras palavras que as crianças diziam. Não, meus amigos, não. Graças ao Lula, graças aos Fernandos, Sarneys, Dilmas e Temers, meu pai tinha que trabalhar. Feriado, final de semana, domingo. Para que a gente não morresse de fome. E com todo esse sacrifício eu lembro muito bem. Morando ao lado de Valão, tendo a casa invadida por enchentes. Lembro das vezes da minha mãe fazer aquela polenta. Angu. Aquele negócio de milho amarelo. E com muita bênção de Deus e sorte, misturar com um pouquinho de feijão e era tudo que a gente podia ter para comer. Não foi sempre assim. Mas os dias ruins vieram. As fases difíceis passaram. A casa como essas de tijolo, mal acabadas, que meu pai construiu e eu ajudei a carregar os baldes de concreto. A minha mãe deu a saúde, meu pai também. Talvez as dores que eu sinto na coluna hoje aqui não sejam de produzir conteúdo aqui sentado. Talvez elas sejam frutos de eu não aguentar ver o meu pai sofrer sozinho ao lado da minha mãe. Talvez nada do que eu fale aqui faça sentido para você que não conseguiu ainda calçar os meus sapatos e fazer o caminho que eu fiz. Mas tenha certeza de uma coisa. Todos os trilhões roubados pelo Lula, toda a mazela social, as almas que se perderam, sangrando e chorando, nesse Brasil, por causa da corrupção do PT, do Lula, do PCdoB, do PSOL, do PSD, PSDB, do DEM, MDB. O sangue dessas pessoas será cobrado de cada um dos senhores. A justiça de Deus os alcançará. Nessa hora, eu só agradeço a Deus pela vida, pela saúde, por não ter me perdido e estar dando ao meu filho a melhor infância que ele poderia ter na vida. Um pai presente.
Que Deus abençoe a sua vida. E saiba que agindo Deus, quem impedirá? O governo de Jair Bolsonaro está lavando o Brasil da desgraça moral, da forma indigna que os brasileiros viveram até agora. E as pessoas que moram em casinhas de tijolos feitas à mão, não por especialista, mas pela necessidade de ter um teto e sair do aluguel porque não tem grana, ou paga o aluguel ou come. Essas histórias vão ficar no passado. E eu desejo que meus filhos e meus netos só conheçam essas histórias. Seus filhos e seus netos só conheçam essas histórias através de vídeos como esse. Eu sou Diego Ganoli, você está no meu canal. Inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe 1 bilhão de vezes dessa mensagem. E que Deus te abençoe. Sejamos parte da transformação. Jair Bolsonaro e um governo de direita vão e estão transformando e vão continuar transformando com a graça de Deus e a força da poderosa mão do nosso Deus. Sempre continuarão transformando a história tão sofrida do nosso Brasil. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus. Um forte abraço.